E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos corrigir hoje a prova da UERJ 2018. Isso aí, primeiro exame de 2018. Vem comigo porque eu estou dando continuidade a essa prova. E você precisa saber como fazer uma boa prova. Vem comigo então. Pessoal, a aula de hoje eu quero aqui começar por esse texto, que é uma imagem em que você tem uma pessoa que está parafraseando um texto famoso, né? Aquele do Conto de Fadas, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu. Essa daí é uma frase que você que acompanha contos de fadas, desenhos animados, está cansado de ouvir. Aqui eu tenho um homem parado diante de um espelho, com a mão no espelho, dizendo: espelho, espelho meu, existe alguém mais invisível do que eu? E o espelho, como não reflete, é como se ele confirmasse a hipótese sugerida pelo personagem que está diante dele. Então, quando você vê aqui, ó, na charge, a personagem formula uma pergunta, cuja resposta será sugerida pela imagem refletida no espelho. Ou seja, se existe alguém mais invisível e o espelho não reflete nada, o espelho está confirmando essa hipótese. Então, a partir dos elementos contidos na imagem, trata-se de uma resposta que expressa o seguinte posicionamento, que é a letra D. Eu estou confirmando a hipótese. Não tem ninguém mais invisível, porque ele que está perguntando ao espelho, o espelho devolve a ele o olhar que não tem nada. Então aí, ó, questão 13 era uma questão aí tranquila. Foi uma questão que teve 63% de acertos, ou seja, foi considerada uma questão média por parte da UERJ, mas mais de 60% dos alunos enxergaram essa relação de que a ausência de imagem confirmava a pergunta, a hipótese feita na pergunta pela personagem. Agora, eu nessa aula, pessoal, conforme eu fiz na primeira parte, eu estou evitando ler o texto. O que eu vou sugerir a você agora é que você pare o vídeo e faça o seguinte: dá uma lida, no caso, no texto, você tem a prova aí, pegue o texto, leia e eu vou apenas nas perguntas. Até porque as aulas estão ficando muito extensas e alguns alunos estavam reclamando comigo que, poxa, não precisava ler o texto, a gente podia ter lido o texto e só fazer as questões. Então, vamos hoje, desde o primeiro texto eu estou fazendo isso. Então agora, de novo, com o outro no corpo, o espelho partido. Tem aí o texto, no caso, da Maria Rita Kell. E aí, o que vem é a questão 14. Na questão 14, foi uma questão que 69% dos candidatos acertaram. Ou seja, ficou naquele limite ali do médio. Estava quase no limite do fácil, porque a partir de 70% de acerto, a UERJ considera a questão fácil. Essa aqui ficou no discurso ali do médio. E aí que tá. Quando você diz aqui, ocorre que o poder do espelho, esse vidro e aço pendurado na parede, o fragmento introduzido pelo travessão especifica o sentido do espelho, ou seja, é como se fosse um aposto especificativo aí, estivesse especificando essa ideia da palavra espelho. Só que, além da função de especificar, ele no caso, esse fragmento também cumpre no parágrafo, e aí se você voltar ao parágrafo lá na linha 12, que ele colocou para a gente, aqui no caso, ocorre que o poder do espelho, tá aqui ó, esse de vidro e aço pendurado na parede não é tão absoluto. O espelho que importa para o humano é o olhar de um outro humano. Veja bem, ela fala do espelho, que é um pedaço de vidro e aço, mas aí ela começa a dar uma explicação que vai fugir do sentido que é o original. Por isso que diz que cumpre no parágrafo o papel de mostrar que o olhar do outro também serve, de certa forma, para poder compreender e para poder mostrar que ele nos reflete, que ele nos mostra quem realmente somos. Por isso, ela está fazendo uma leitura que é uma leitura particular, individual. Por isso aí, ó, antecipa o emprego diferenciado do termo. Então ela está justamente usando a palavra espelho, não nesse sentido literal. Ela está mostrando que a palavra espelho ela assume novos significados, assume novos sentidos no texto. Isso está lá no segundo parágrafo, que faz parte do processo argumentativo dela. E aí, as outras questões elas não compreendem porque elas não estão atendendo aquilo que é o papel da autora na sua argumentação, de mostrar como que o espelho, a partir do momento em que nós estamos numa convivência social, numa relação social, ela acaba expandindo isso para o olhar conotativo. Então a resposta aí, ó, letra A, quase 70% dos candidatos acertaram essa questão aí. Então para cada 10 candidatos,
quase 7 acertaram essa questão aí. Então não seria considerada uma questão difícil. Seguindo para a questão 15, o espelho do humano é, antes de mais nada, olha só, antes de mais nada, o olhar do semelhante. Aí o que acontece? No trecho, a expressão sublinhada enfatiza uma ideia, tal como se observa. Pessoal, continuamente não enfatiza ideia alguma, porque ó, a cultura contemporânea do narcisismo, ao remeter as pessoas a buscar continuamente, quer dizer, um processo contínuo, um processo repetitivo, um processo ininterrupto, esse daí não tem essa ideia de ênfase. Então, tá fora. Além disso, dá uma ideia de acréscimo, sempre. Então, além disso, dentre outras partes do corpo, o rosto é que faz apelo ao outro. Então, aqui, ela está acrescentando, ela não está, no caso, enfatizando. A parte que se comunica expressa amor ou ódio e, sobretudo, olha aí a ênfase. Então, a letra C é a resposta. Ainda que, se alguém ficou na dúvida com ainda que é concessão. Dá uma ideia de contraste, oposição. Então, aí, ó, a 15 acaba sendo a resposta a letra C. 80% dos candidatos acertaram. Então, para cada 10 candidatos, 8 acertaram essa questão. Então, foi questão considerada fácil. Então aí, ó, não tinha problema para fazer essa questão. Outra, é uma questão clássica, esse tipo de questão aqui. É uma questão que cai tanto na prova discursiva quanto no exame de qualificação. Você que está estudando, é fundamental entender como é que isso se processa. Você tem que estudar isso, tá? Essa questão do uso de 2 pontos, qual o valor dos 2 pontos, qual é o valor das aspas, por que eu uso, como eu uso. Isso daí é fundamental. Então, olha só, é que o rosto não se reduz à dimensão da imagem. Ele é a própria presentificação de um ser humano em sua singularidade é recusada. Esse aí é o fragmento que eles selecionaram e sublinharam o que vem depois dos 2 pontos. Aí ele diz o seguinte: em relação à declaração feita antes dos 2 pontos, o trecho sublinhado possui valor de quê? Ora, ele já falou para mim que a primeira parte é uma declaração, é que o rosto não se reduz à dimensão da imagem. Por quê? Porque ele é a própria presentificação. Então eu posso tirar os 2 pontos e colocar um porquê aí. A segunda frase explica a declaração inicial. Por isso que a resposta é letra C. Não pode ser condição porque não é hipótese. Ele não está sujeito a uma hipótese. Ele fez uma declaração e explica a declaração. Não é uma conclusão. Aqui não caberia botar um logo, portanto. E também ele não está fazendo uma comparação, não está buscando equivalência. Então, letra C, tirando os 2 pontos, eu coloco por quê. E aí, meu amigo, questão foi acertada por 76%. 76% dos candidatos entenderam essa questão aí. Então você já tem uma relação aí que seria de quase 8 candidatos acertando essa questão aí a cada 10. Questão 17. A literatura pode nos ajudar a amenizar o drama da paciente francesa. Quem leu o texto lá da paciente francesa, que teve o rosto desfigurado, fez um implante e tudo mais, ali você tem uma informação que é interessante você voltar lá. E aí, veja bem, no penúltimo parágrafo, a história do personagem citado pela autora reforça a seguinte tese central do texto. Lembre-se que o texto mexe com essa questão da convivência, com essa questão da gente estar interagindo, participando. E veja bem, o Robinson Crusoe, que também é o outro personagem que está lá no texto que é usado, que ele acaba enlouquecendo por quê? Ele enlouquece porque ele, na falta de convivência humana, na falta de ter alguém para conviver, ele acaba enlouquecendo. Então aqui é a importância do contato para a condição humana. Lembrando que nós estamos passando por um período que seria de isolamento social, mas a gente está interagindo na internet, a gente está interagindo de várias formas. Porém, isso não é suficiente para muita gente. Para muita gente hoje, essa coisa da falta de estar na rua, de estar no trabalho, de estar no colégio, está afetando o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico da pessoa. Então, é muito importante o contato com a condição humana, com o ser humano, para que a gente possa trocar, conviver e se ver, e se espelhar e se reconhecer. Por isso, moçada, essa daí foram as 5 questões. Lembrando que eu pedi só para você, todas as aulas agora eu vou evitar ler o texto e só vou fazer as questões, tá bom? O máximo que eu vou fazer é comentar a ideia do texto. Aqui eu não comentei porque tinha muitas questões que eram trecho do texto e pedia para você responder a partir desse trecho, ok? Então, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um feedback das aulas.
Eu já fiz a prova de 2020, 2019, agora estou fazendo 2018. Me diz se está legal, se esse processo está interessante, se não está, o que a gente pode fazer para melhorar. Pessoal, crítica é sempre bem feita, crítica é construtiva. Crítica para poder ajudar vocês a atingir o resultado, que é atingir o sucesso na UERJ. Então, ó, dá o like, assina o canal, toca o sininho e indique para o seu amigo, para o seu colega. Nesse período aí que não está havendo aulas por aí, você tendo a oportunidade de ter alguém fazendo provas de português instrumental, seria português instrumental ou melhor, a prova de linguagens da UERJ, aqui seria bem interessante. Português instrumental é o que faz. Valeu, um abraço, até a próxima.